Hoje estamos já na 11ª mensagem já do livro de Atos dos Apóstolos. Olha que jornada, né? Então só na metade. E hoje vamos falar do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E o tema é: os desafios não podem te paralisar. Eu quero trazer isso para você, que você tenha isso em mente. Os desafios de nossa vida não podem nos paralisar. Não importa o que você chame daquilo que precisa ser resolvido na sua vida, sempre teremos algo a ser resolvido, correto? Eu quero desafiar você a não chamar de problema, porque problema sempre traz aquela ideia negativa de que você tem algo muito ruim, e muitas vezes problemas te trazem canseira. Quando você traz essa ideia de problemas, cansa você, desanima você, às vezes desanima também quem está próximo de você. Eu quero desafiar a você a colocar o nome de desafios. É como se você estivesse dirigindo o seu carro e você está andando pela cidade de Birá, você está andando ali na velocidade, você vê uma lombada, o que você faz? Você acelera? Você só? De quê? Diminui, mas não para. Se você parar, cria um trânsito danado aqui em Birá. Olha que Birá pequenininho, tem trânsito, né? Mas se você vê uma lombada, você diminui, mas você passa e acelera de novo. Desafios são como lombadas na nossa vida. E eu quero dizer para você que os desafios que virão, e eles sempre virão, e eu imagino que você já esteja vivenciando alguns, eles não podem te fazer parar, ok? E eu vou citar aqui um acontecimento histórico, que o livro de Atos é histórico, mas um acontecimento assim realmente duro de se ver, mas você vê na vida de Pedro como é que todos os desafios que vieram até ele não fizeram parar. E parar para o quê? Ele tinha uma missão. A grande missão de Pedro e dos apóstolos, e também a nossa, que portamos a palavra de Deus com as boas novas do Evangelho, é pregá-la, ok? Nós temos as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho precisam ser boas e precisam ser novas para todas as pessoas que nós a proclamamos. E isso começa pela nossa própria vida. A nossa vida é uma mensagem escrita e direta para aqueles que estão próximos de nós. Não somos perfeitos, você não é perfeito, mas mesmo assim, a nossa imperfeição deve sempre nos colocar em submissão e entrega total àquele que é perfeito, que é Deus, ok? Então, mesmo eu não sendo perfeito, mesmo você não sendo perfeito, isso deve te colocar em uma posição de olhar para Deus e falar: Deus, somente o Senhor na minha vida para me ajudar a enfrentar esses desafios com sabedoria, para que a gente não cometa erros. Veja, eu olho para a Bíblia, eu gosto sempre de dizer, na classe, às vezes de jovens, de adolescentes, que a Bíblia é como um manual. Eu não sei se você tem o costume de, quando você compra um celular novo, um equipamento novo, você costuma ler o manual dos materiais? Quem costuma ler o manual aqui? Eu gosto de ler o manual. Por que você lê o manual do fabricante? Para que você possa usufruir o melhor e todos os recursos daquele produto, correto? A Bíblia é o nosso manual de fé e da vida. Cometer erros, nós vamos cometer, mas eu te garanto que se você ler as Escrituras, que é a palavra de Deus, e for fiel em obedecê-las, você vai cometer menos, bem menos. Uma vez eu disse para um amigo meu que é ateu, e ele um dia foi levado por um outro amigo meu lá no seminário. Olha só, um amigo meu do seminário levou um ateu para fazer uma aula de seminário. E ele disse assim: eu não acredito em Deus. Mas ali na conversa a gente falou assim: mesmo que você não acredite em Deus, mas você concorda de que se você ler a palavra, por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, você lembra dos 10 mandamentos? Você acredita que mesmo você, ou a sociedade inteira, se ela não conhecer a Deus, mas se ela obedecer as palavras, o mundo não seria um lugar melhor? Com certeza sim. Deus é maravilhoso. E se nós formos obedientes ao que está escrito na palavra, e ainda crendo que Ele existe, que Ele está em nós, amém? Tudo fica melhor. Mesmo que o mundo possa estar quebrando a sua volta. Mas como diz Salmo 23, o Salmo lindo 23 diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, eu não temerei porque eu sei que Ele está comigo. Mas se você estiver sozinho? E é por isso que o mundo está aterrorizado.
porque andando pelos vales da sombra da morte, sentem medo, porque não têm a esperança que nós temos. E o que devemos fazer? Compartilhar. Compartilhar a esperança de salvação e de vida, para que as pessoas, mesmo passando pelos vales, elas não tenham medo. Porque felizes são aqueles que confiam no Senhor. Amém. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Vamos ler o texto? Lá em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 4. Eu vou ler em bloquinhos, tá? Lendo em blocos. Eu vou ler assim, ó. Eu quero trazer como subtítulo: Deus vê nossas tribulações. Olha o que acontece na vida de Pedro em Atos 12, de 1 a 4. Diz assim, ó: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Outro texto, não precisa citar, fica por ele mesmo, 1 Pedro, escrito por ele mesmo, 1 Pedro 3, 12, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os seus justos. Vou repetir: os olhos do Senhor estão sobre os seus justos. As suas dificuldades, os desafios que vêm sobre você, Deus está vendo. Você não está só. Olha o que acontece com Pedro. Pedro vê um grande amigo seu sendo executado, decapitado em sua frente, na frente do povo. E logo em seguida, ele é preso, porque o dia seguinte seria ele. Ele seria também, da mesma forma, decapitado. E veja que as tribulações, os desafios que vêm sobre nós, eu quero confirmar e trazer isso para a sua memória e seu coração. Você não está só, Deus vê. Deus vê aqueles momentos que talvez, às vezes, está no seu quarto e aquela dificuldade vem ou traz a sua lembrança e você chora. E às vezes você não tem a solução, como eu vou resolver essa situação, como isso vai mudar? Será que isso vai mudar? Deus vê. Deus está vendo o que nós estamos passando, porque Ele é Senhor da história, amém, irmãos? Ele não está dormindo, Ele não está ausente da história, Ele vê. Ele vê e Ele contempla. É claro que isso pode gerar muitas perguntas, e muitas pessoas que não conhecem a Deus vão dizer: mas se Deus vê a crueldade que há no mundo, então por que às vezes parece que nada acontece? Aqui está o ponto, irmãos. E a questão não é Deus em si. A responsabilidade eu quero trazer para nós. É nós que somos a luz, no caso a luz, não a luz do mundo, no caso nós que somos portadores da luz, devemos ser a resposta para esse mundo. O grande problema é que o mundo perece, porque muitas vezes a igreja, eu quero trazer essa responsabilidade para nós, estamos inertes. Nós devemos ser a resposta para esse mundo trágico, caído, apresentando as boas novas para essas pessoas. Veja, mesmo na dificuldade, mesmo Pedro sendo preso, você vai ver que ele ousadamente sai para continuar pregando o Evangelho. É bom saber que, por mais difíceis que sejam as provações, ou por mais decepcionantes que sejam as notícias, Deus ainda está assentado em seu trono e está no controle de todas as coisas. Talvez nem sempre compreendemos os caminhos, mas sabemos que sua vontade soberana sempre é a melhor para a minha vida e para a sua. Amém, irmãos? Deus, Ele está olhando o que você está passando ou vivenciando. Deus está olhando e Ele está atento. Ok, mas Ele está olhando e atento para o quê? Aí há a nossa resposta. Se eu tenho uma situação a ser resolvida, se eu tenho algo a colocar diante dele, eu devo então buscá-lo. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou buscar um conselheiro nessa área. Aí eu busco o Júlio. Se eu estou doente, eu preciso ir para onde? Eu vou para o banco? Se eu estou doente fisicamente, eu vou para onde? Eu vou para o médico. Eu busco quem pode ter a resposta. E se eu estou doente da minha alma, do meu coração, do meu espírito?
Quem eu busco? É o meu Deus, que tem a resposta de tudo. Ele está vendo o que nós estamos passando. E eu quero continuar lendo o texto, lá no versículo 5 em diante, o Renatão. Vamos continuar lendo? Lá no versículo 5, eu quero mostrar agora como é que Deus ouve as nossas orações. Só o versículo 5, versículo 5 e 6. Diz assim o texto, ó: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Você pode repetir comigo? A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Olha que interessante, que legal, como é que é a vida em família como igreja. Enquanto ele estava lá preso, você acha que os irmãos estavam curtindo, passeando? O que eles fizeram? Eles se uniram para orar fervorosamente pelo seu irmão e amigo que estava preso e pronto para ser executado no dia seguinte. A igreja estava orando. Aí o versículo 6 continua: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele o quê? Dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Olha só como é a postura de quem tem a sua vida e a confiança no Senhor. Olha o que aconteceu. Se você olhar o texto, ele está dizendo que ele foi preso em 4 compartimentos. Imagina a cadeia. Imagina uma reta onde tem 1, 2, 3, 4 salas com 2 soldados em cada uma. Ele estava lá na última. Olha só, porque o rei não queria que ele fugisse mesmo. Porque na última vez o anjo tinha tirado ele. Aí ele falou assim: para o anjo não tirar de novo, olha só a ideia do rei. O anjo não tentar tirar de novo, eu vou colocar ele com 4 guardas. Era 2 guardas, mais 2, mais 2, mais 2. E lá na última, onde Pedro estava, ele colocou mais 2 soldados acorrentados com ele no braço, um do lado direito e outro do lado esquerdo, sentado com ele assim na prisão. Aí o que acontece? O versículo 6 diz que na noite antes de ser levado para julgamento, ele estava dormindo, irmãos. Irmãos, pensem comigo. Se fosse você preso, sabendo que no dia seguinte você vai ser degolado, você conseguiria dormir? Fala sério. Você conseguiria tirar aquela soneca gostosa? Você conseguiria fazer isso? Talvez ele ficar desesperado, ansioso. Meu Deus, agora? Amanhã. Vai fazer vigília, vai orar como nunca orou. Mas Pedro estava dormindo. Lembre-se de Jesus no barco? Jesus estava no barco com um monte de discípulos que eram pescadores e de repente o mar se revoltou, todo mundo desesperado, nós vamos morrer, Jesus tirando uma soneca. Como é que pode isso? Mas sabe, eu quero dizer para você um segredo interessante daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor traz paz ao seu coração e tranquilidade, mesmo no meio da maior confusão da sua vida. Você consegue dormir e descansar no Senhor. Eu quero ler um texto de Salmos 4:8 que diz assim, em paz, guarda esse texto, Salmos 4:8, em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É o que Pedro está vivendo. Pedro entende assim: a minha vida está tão entregue no Senhor, que se amanhã o rei Agripa cortar o meu pescoço e eu morrer, eu vou estar na glória. Mas se ele me salvar, amém também, eu vou levar o evangelho. Então, morrendo ou vivendo, estou tranquilo na presença do meu Deus. Isso é confiança. E é essa confiança que eu quero estimular você também ter nesse Deus maravilhoso. Ele te conhece. Você tem que entender isso, irmãos. Na prática, Ele tem o melhor para a sua vida. O melhor, guarde isso. Ele tem o melhor para você. O melhor, então confie nele. A única coisa que eu e você devemos fazer é ler a palavra e caminhar em obediência a ela. E Ele tem o melhor para a sua vida. Me descanse. Veja, outro texto para você. Isaías 41:10 diz assim, não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Olha a palavra de Deus para a sua vida. E eu quero que você, nessa noite e nas noites que virão, seja a situação que for, seja os desafios que estejam na sua vida, que você chegar à noite, após um banho, eu imagino que você toma banho de domingo, após um banho maravilhoso, relaxante, você possa botar a sua cabecinha no travesseiro
e orar: Senhor, eu confio em Ti. Aqueles desafios que eu estou vivenciando, talvez queiram tirar a minha paz, mas eu entrego nas Tuas mãos, e agora eu vou descansar. É o texto de Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardarás em segurança. Amém, irmãos? Que você possa dormir nessas noites tranquilo, em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja o que Pedro, a partir do versículo 7 agora, Renato. Do 7 até o 11. Pedro é um cara aqui obediente. Veja o que acontece. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. De novo esse anjo, né? Pegando e tirando o Pedro da cela. Não adiantou nada o rei colocar ele com um monte de guarda lá. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. E o anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo. Olha o sono profundo. O anjo teve que tocar o Pedro lá para acordar o cara. Tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro o quê? Obedeceu. Agora vista a capa e siga, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram pelo primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Epa! Deus tem prazer em compartilhar tarefas aos homens no desenvolver da história. Cabe a nós entendermos qual é a nossa participação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em quantos dias mesmo, irmãos? Lembra? Quanto? 6 dias, né? 6 dias. E no 7º Ele descansou. Mas quando Ele criou tudo, Ele poderia muito bem já dar os nomes para os animais. Ó, esse animal vai ser cavalo, esse aqui vai ser o quê? Mas o que Ele faz mesmo? Ele dá essa função para quem? Adão, participa comigo da criação. Comece agora a dar o nome dos animais. Aí é claro, é Bíblia. Deus tem o maior prazer de fazer as coisas e que você participe dessa história. É a mesma coisa. Deus vem, manda um anjo para libertar Pedro. O anjo poderia muito bem fazer assim, ó, como se fosse um passe de mágica, já sair lá para fora. Mas não, ele manda tira, as correntes caem, coloca as sandálias e venha, me obedece, me siga até a saída. E ele vai andando. Deus ama a obediência. E a obediência, o que eu gosto de dizer para o meu filho Arthur? A obediência traz vida e desobediência sempre traz morte. Aqui uma dica para você conversar com seu filho: desobediência traz morte, obediência traz vida. Sempre assim, com Deus é sempre assim. Que eu e você, ao ler a palavra e ver as instruções que Ele nos dá, que possamos ser obedientes. No versículo 12 em diante, continua assim, quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta de frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si? Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele, que vivia tirando ele das prisões. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriu a porta e o viram, ficaram admirados. Eu quero dizer para você que mesmo nós orando, um dos maiores inimigos do cristão, sabe qual é? Não é demônio, irmãos. A gente fala, demônios, capeta, diabo, não é. O maior inimigo nosso, sabe o que? É a incredulidade. Veja, a igreja estava orando fervorosamente. E Deus, pela oração da igreja, mandou um anjo lá, tirou Pedro da prisão, e agora Pedro está na casa deles, eles estavam ali orando, bate na porta. Aí vem, essa cena deve ser muito engraçada, olhando fisicamente, porque ele está na porta batendo, aí a empregada, a Rode, que nem empregada, a serva vem, ela olha na janelinha, vê Pedro. Em vez de ela abrir a porta, ela fecha a volta,
Ela vai falar, Pedro está na porta. Aí ela volta de novo, é Pedro. E ela vai, mas não abre a porta, não deixa ele entrar. Eu imagino, uma mulherada nessa porta, eu quero entrar antes que os caras me prendem de novo. Entende? Ela vai lá, se alegra e vai, e fica nessa ida e volta. E os amigos que estavam orando não acreditam. Deve ser um anjo dele, mas que sentido teria um anjo estar batendo na porta? Não faz sentido nenhum. Esse é o grande desafio nosso. Mesmo que eu e você acredite em Deus e acredite na palavra, uma das sementes que Satanás vai tentar implantar na sua mente, no seu coração, é de que isso não é verdade. Às vezes, aquilo que você está tanto tempo orando para acontecer, está à porta para acontecer, mas você não acredita. E não abre a porta, abre essa porta para a bênção chegar, abre a porta para a bênção chegar, daí que está ali, você está pedindo por algo já há tempos, e está bem assim, na porta batendo lá, e você não acredita. Que em nome de Jesus, qualquer incredulidade com aquilo que Deus diz para mim, para você, caia hoje, porque está em nome de Jesus. Uma delas é, será que Deus me ama? E sabe o que Satanás vai fazer? Vai tentar fazer com que você não acredite nisso. Eu quero dizer para você, Deus te ama muito, amém? Não duvide do amor dele sobre você. Não duvide do cuidado dele sobre você. Porque é isso que ele vai fazer. Fazer com que você não acredite nesse amor e nessa confiança que ele traz para nós. Continuando o texto, versículo 17. Pedro faz uma declaração. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago, aos 4 irmãos, o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Veja, irmãos, algo importante aqui. Pedro faz uma declaração dizendo: Deus fez isso por mim, Deus me abençoou. Eu quero dizer para você como é importante quando você está orando e quando Deus responde a sua oração, quando você testemunha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você diz, olha, eu agradeço porque eu precisava tanto disso, seja na minha vida familiar, ou financeira, ou no seu trabalho, e eu pedi a Deus e Deus tanto me abençoou. Como é importante quando você vem diante da igreja, ou de amigos e familiares, e fala, olha, eu estava orando por isso e Deus me abençoou, louvado seja o nome do Senhor. O testemunho que nós damos quando Ele responde a nossa oração, isso é uma prova de gratidão e de glorificar somente a Ele e a ninguém mais. Então eu sempre quero estimular você, que toda vez que você estiver orando, buscando uma resposta de Deus, e quando Deus responder, agradeça a Ele. E testemunhe isso, porque isso glorifica o nome dEle. Isso glorifica o nome dEle. Eu quero finalizar que na história de Pedro aqui, ele tinha um inimigo direto, que era o rei que queria matá-lo. Mas veja o que acontece com aqueles que estavam se levantando como inimigos de Pedro e da igreja. A partir do versículo 18, eu finalizo aqui. Ao amanhecer, houve um grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as 2 cidades se reuniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestido seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem? No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Havia muitos novos convertidos. A oposição contra a igreja não é capaz de impedir o crescimento dela, somente a inércia dela mesma. Vou repetir.
a oposição contra a igreja de Jesus, ela não é capaz de impedir o crescimento dela, somente a inércia dela mesma. Veja que no início do capítulo 12, Herodes mostrava sua força em matar e perseguir a igreja. Mas no final do capítulo 12, ele está morto e a igreja está viva e crescendo. Veja como é que Deus trata aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus. No início, ele matou Tiago e ele se coloca como um todo-poderoso. Mas no final do capítulo, ele está morto. E quem está vivo e crescendo é a igreja de Jesus. Novamente eu digo para você, Deus, Ele é fiel. E se você colocar a sua vida, a sua história na presença dEle, não tem como você perder nada. Porque aqueles que estão com o Senhor são mais do que vitoriosos, são mais do que vencedores. Que a sua confiança esteja nele. E eu quero aqui, para finalizar, o último versículo, eu quero ler, não em Atos, mas diz assim no versículo 53, assim, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E eu quero terminar aqui com você. Esse texto refere o seguinte, que no início, Satanás se levanta contra a nossa vida e a nossa sociedade, achando que tem a vitória. Mas eu quero fortalecer a sua fé, porque a palavra de Deus diz que ele é um derrotado. O texto diz, Paulo falando, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o aguilhão? Onde está o seu aguilhão? Isso quer dizer, a morte não irá nos vencer, porque a vida já nos foi prometida e ela está em Jesus. Em Jesus. O final da história é vitória para mim e para você. Nós já vivenciamos a vitória. Você não precisa andar como um derrotado. Você não deve andar como um derrotado. Você deve andar como um vencedor. Como um vencedor, porque no final, a Bíblia diz que no final, a vitória é certa para aqueles que confiam nele. Novos céus e nova terra. E tudo que era ruim se passou. E tudo será feito novo para aqueles que confiam no Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Lembre-se, você não tem problemas, você tem desafios. E desafios não podem paralisar você. Os desafios de Pedro não o paralisaram. E mesmo que para ele parecia impossível, aqueles que confiam em Deus, Deus sempre traz uma resposta divina. Ele estava lá preso. Humanamente, ele não conseguiria sair daquelas prisões. Mas ele confiava em Deus. E o que Deus fez? Enviou um anjo. Não importa, talvez você possa vivenciar situações difíceis. E talvez humanamente você não tenha respostas. Mas você confiando em Deus, Ele trará a resposta que você precisa. Amém? Amém. Você só tem que confiar, como uma criança. Como uma criança, como o Joaquinzinho pequenininho, que se subir na cadeira e fala: papai, vou pular. Ele sabe que o papai vai segurar e não vai deixar cair. Porque ele confia no papai, ele confia no vovô, na mamãe. É essa confiança de criança que Deus espera que eu e você tenha. Porque se nós tivermos a confiança no Senhor, nada nos abalará. Nada tirará a nossa alegria dele, amém? Amém. Que você hoje coloque a sua confiança no Senhor e viva essa confiança a partir de hoje, sempre. Vamos orar, feche os olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. E mesmo que as dificuldades venham sobre nós, ela não tirará a nossa alegria, ela não tirará a nossa esperança, ela não nos perturbará. Nós iremos dormir tranquilos e em paz, porque confiamos em Ti, confiamos no Senhor. Mesmo que as situações que aconteçam
e eu não venha a compreender, ou até mesmo eu não tenha nem as respostas, eu confiarei em Ti, Senhor, porque Tu tens a resposta. Tu és o Senhor dos Senhores, Tu conheces o nosso futuro, e o Senhor já nos deu a vitória, e em Ti nós confiamos. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um aqui, e que cada um aqui, Senhor, possa sair deste lugar, deste ambiente de culto, e que eles possam ir para as suas casas, e durante a semana, quando eles estiverem na sua família, nos seus trabalhos, que eles possam sempre se lembrar dessa palavra, que confiando em Ti, eles são mais do que vencedores, que confiando em Ti, há uma alegria plena, há uma esperança radiante para todos aqueles que confiam no Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.